Olá, apaixonado por plantas! Neste vídeo reuni 9 principais dicas de cuidados com as plantas. Tenho certeza que algumas delas irão surpreendê-lo. Primeiro, escolha plantas baseadas na luz em seu espaço. As plantas que você ama são as que você pode ter? A luz disponível em seu espaço o ajudará a decidir. Verifique a direção para a qual suas janelas estão voltadas. Se o sol entra forte através de suas janelas, coloque uma linda cortina transparente para difundir a luz. Os cactos e algumas suculentas, como a lata de aloe vera, claro, lidam com a luz solar direta e muito mais brilhante. Você não quer expor demais qualquer planta. Elas precisam da quantidade certa de luz para viver. 2. Descubra a compatibilidade de sua planta. Uma agenda de trabalho ocupada, vida social e esquecimento podem levar à negligência involuntária das plantas. Tudo bem, algumas plantas podem lidar melhor com esse tipo de estilo de vida. Prefira suculentas que requerem baixa manutenção ou plantas de cobra, desde que tenha luz suficiente, brilhante e baixa, respectivamente. Terceiro, menos água é mais. Muita água pode levar ao apodrecimento das raízes. Regue sua planta somente quando necessário. Verifique primeiro o solo para se certificar se está seco a pelo menos 5 centímetros de profundidade abaixo da superfície. Se seu solo parece de cor escura, parece úmido e grudar em seu dedo, sua planta tem água suficiente para fazer isso por enquanto. A frequência com que você rega também mudará ao longo do ano. As plantas precisam de menos água no inverno, quando crescem mais devagar, os dias são mais curtos e a luz solar é menos intensa. Se o calor estiver ligado e o solo secar mais rápido, eles podem precisar de um pouco mais de água. Folhas murchas ou solo que parecem arrancados das laterais das plantadeiras são sinais de uma planta com sede. 4. Aumente os níveis de umidade. A maioria das plantas tropicais, samambaias e orquídeas preferem alta umidade e luz indireta, brilhante e moderada. Misture essas plantas entre as regas com água filtrada. Durante os meses secos do inverno, agrupar plantas semelhantes ajuda a criar um microclima mais úmido. Um umidificador também pode ajudar e é ótimo para os humanos. Por outro lado, a maioria dos habitantes do deserto, como os cactos, prefere o ar seco e a luz brilhante e direta, sem sombra alguma. Eles definitivamente não precisam ser borrifados e não se importam muito com a umidade. 5. Uma nota sobre estabilidade. Mantenha o ambiente doméstico de sua planta o mais estável possível. Mudanças extremas podem causar estresse nas plantas. Evite colocar suas plantas perto de radiadores e saídas de ar forçado, que podem criar correntes de ar quente ou fria. 6. Pule o fertilizante. Não há problema em pular o fertilizante. Muito fertilizante pode fazer mais mal do que bem. As plantas domésticas tendem a não precisar de fertilizantes com a mesma frequência que as plantas de exterior. Se você decidir fertilizar sua planta, é melhor fazê-lo durante a estação de crescimento, do início da primavera ao início de outono. E seguir a regra geral: menos é mais. A maioria dos fertilizantes comprados em lojas deve ser diluídas em água antes do seu uso.
7. Perceba sua planta. As amizades são frágeis. Você e sua planta precisam de tempo para ajustar a coexistência. Mostre à sua planta um pouco mais de atenção no começo. Observar sua planta lhe dirá quando regar e quando não. Se a temperatura está muito alta ou muito baixa e se está recebendo sol o suficiente. 8. Não tenha medo de replantar. Um equívoco comum não significa necessariamente colocar sua planta em um novo vaso, mas sim mudar o solo de sua planta com uma mistura de envasamento nova. As novas plantas devem ser replantadas em algum ponto e receber solo fresco, já que não foram feitas para viver nos recipientes de plásticos em que são vendidos normalmente. Muitas vezes elas estão bem crescidas, então não tenha medo. 9. Deixe fluir. Quando você muda sua planta para um vaso novo e maior, seja de terracota, cerâmica ou fibra de vidro, certifique-se de que haja drenagem, uma palavra bem bonita para buraco no fundo. Isso evitará o excesso de água, pois o excesso de água terá um lugar para fluir. Pegue um pires ou bandeja e coloque-os por baixo, para evitar que o chão fique molhado. Inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado sobre os novos vídeos.